Olá, começa agora mais um Territórios Sociais, o podcast do Terceiro Setor. Hoje temos a presença inédita e afetuosa da minha amiga e companheira de trabalho, Gislane Marcondes. Ela se encontrou profissionalmente e pessoalmente, não tenho dúvida, nesse universo do voluntariado, do terceiro setor, do impacto social. Obrigado, Gislane, seja muito bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite de estar aqui com uma amiga querida e com o Robson, meu companheiro de trabalho. E hoje falaremos com a escritora e autora do livro Como Fazer o Bem, Natália Simões. O livro é da Natália e ilustração do Sérgio Luiz, tracinho Anjo. Por que Anjo, Natália? Seja muito bem-vinda. Olá, gente, muito prazer, que alegria, viu, estar aqui compartilhando com vocês um assunto tão importante, tão relevante. E o Anjo foi meu companheiro aí de sonho, né? Ele é um grande artista, grafiteiro, então o Anjo vem desse universo aí do grafite. E ele foi, de fato, um anjo aí na construção desse projeto comigo. Muito bom. E se você se interessa por assuntos como este, terceiro setor, voluntariado, impacto social, eu te convido a juntar-se a esse grande movimento de transformação. É só se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, fazer seus comentários. E, Natália, eu gostaria de começar para entender de onde que surgiu essa ideia de escrever esse livro. É uma dúvida que você tinha de como fazer o bem? Nossa, essa é uma pergunta, assim, que dá pano para a manga, né? Porque eu falo que esse livro, ele surgiu basicamente de 3 inspirações, assim, da minha trajetória. Primeiro, a escrita sempre fez parte da minha vida. Meu pai é professor de literatura, eu sempre me manifestei para o mundo muito através da escrita. Então, desde pequenininha, escrevia cartas e inventava histórias. Então, essa é uma parte, né? A minha formação é comunicação, então vem muito disso. A outra inspiração foi muito a maternidade. Então, aquela coisa quando você coloca um filho no mundo, aquela preocupação de que mundo é esse que ele vai percorrer é muito grande, né? E esse sentimento que, a princípio, às vezes é egoísta, né? Porque é pro seu, ele cresce no sentido de, não, peraí, se um filho melhor, um mundo melhor para as minhas filhas é também um mundo melhor para todas as crianças. Então, esse impulso mesmo da maternidade de entregar algo melhor, né, para as crianças. E a minha trajetória no terceiro setor. Então, eu estou há 12 anos no terceiro setor, né, fortalecendo projetos e organizações sociais na área de comunicação e marketing e captação de recursos. E essa trajetória é marcada pelo encontro, né, sempre com voluntários e doadores. Então, esse universo é tão bonito, tão repleto de histórias, e que, às vezes, eu ficava me questionando, como que eu poderia, partiu muito dessa pergunta, assim, mais particular mesmo, como que eu posso ensinar isso para as minhas filhas? Elas veem a mamãe, né, trabalhando, falando disso, participam de alguns eventos do terceiro setor, mas elas eram tão pequenininhas na época e eu ficava pensando assim, será que só os exemplos bastam? Como que eu posso conversar? Como que eu posso dialogar com elas nesse sentido? E aí teve um dia que eu, à noite, assim, eu tenho muito disso, né? As inspirações, elas vêm e você tem que sair da cama e escrever, porque senão você não dorme. Então, veio a história, assim, esse diálogo de mãe e filha, a partir de uma pergunta, né, dessa criança para a mãe, que era, ela estava ouvindo a conversa dos adultos ali, e ela escutou uma palavra nova que ela nunca tinha ouvido falar, voluntário. E ela falou, mamãe, o que é voluntário? Aquela coisa de criança mesmo, tô ouvindo uma conversa ali diferente, uma palavra diferente, ela ficou com isso na cabeça. E a partir dessa pergunta, toda a história, todo o diálogo entre mãe e filha percorre, né? Então, ficou ali um manuscrito muito tempo na gaveta, né? A história ficou lá, não tinha pretensão de ser livro, mas veio a pandemia. E aí, a pandemia, acho que para todos nós, né, foi uma mexida muito grande, assim, o que mais que eu posso fazer? E parecia que nada era suficiente, assim.
E meu marido, na época, ele brincou, e aquele seu livro, né? Que não era livro nada, era só uma história ali na gaveta. E aí eu comecei a me abrir para essa possibilidade, de fato, de transformar aquela história em livro e poder alcançar outras crianças, né? Que seria uma... depois se tornou uma missão mesmo minha, sabe? De semear este valor da cultura, da solidariedade, da doação para o máximo de crianças possíveis, para além das minhas filhas. Ah, que ótimo. E com certeza está fazendo muito bem para as nossas crianças, sobretudo nos dias de hoje, né, Gislaine? Exatamente. Eu lembro que uma vez a gente conversou, Nath, e você me falou que além da gente deixar um mundo melhor, que as pessoas também tinham que deixar um mundo melhor, e que você tinha pensado muito nisso também para fazer. Eu estou muito empolgada de estar aqui com você, né, de te reencontrar nesse momento. Mas eu queria saber como que é a Natália mãe da Helena, mãe da Marina, mãe da Isabela, né? E como que isso influenciou a sua escrita? Eu falo que o convívio com as crianças, né? Quando você tem esse olhar atento e tenta buscar um olhar que não é de adulto, sabe? Assim, desse resgate que a gente tem até com a nossa própria infância, com o nosso olhar de criança, é extremamente inspirador, né? As crianças, elas ensinam muito pra gente o tempo inteiro. Então, eu falo que né, essa delícia, as dores e delícias de conviver com as crianças, né? Não é fácil ser mãe de 3, né? As meninas, Marina tá com 8, Isabela com 6, Helena com 1 ano e 9 meses. Então, é aquela fase, assim, que exige muita dedicação, muito tempo de qualidade, né? Esse acompanhamento mesmo do dia a dia. A minha rotina, ela é toda pensada nisso, assim, de equilibrar muito o tempo com elas, com o meu tempo para o trabalho e outros projetos. Então, eu sou essa mãe presente, que faz questão de acompanhar, de estar junto. Estava lá hoje de manhã estudando para a prova. E é uma delícia, assim, né? Não é fácil, é um super desafio em todos os sentidos, mas é muito gostoso e muito inspirador estar com elas. Elas me enriquecem, sabe? Acho que me tornam uma pessoa melhor, de verdade. Ah, que legal. Natália, né, ainda no tema da criança, eu também sou pai, né? Sou pai de 2. E tem aquela fase da criança, né, que até alguns estudos que mostram isso, que até os 7, as crianças têm uma inclinação ao egocentrismo, né? As crianças estão pensando a ciência explica isso, né, na sobrevivência, né? Então, eu não quero partilhar porque isso me ajuda a crescer, o meu alimento e tal. E como que você vê isso, como que o livro pode ajudar nessa mudança de percepção, né, das coisas, e você acha que de fato isso influencia? Nossa, essa é uma pergunta excelente, assim, muito legal, porque a gente também, assim, quando você tem esse propósito de ensinar o voluntariado, a doação para uma criança, que foi uma coisa que eu pensei muito a respeito, né, assim, porque é um tema que ele é quase filosófico, né? Ele é um tema abstrato, e a criança, principalmente as menores, elas precisam do concreto, né? Elas precisam entender. E aí eu ficava me perguntando como que eu posso escrever de uma forma cativante, sem esvaziar o tema, mas ao mesmo simplificando para o universo da criança. E aí a história, o enredo, né? Ele parte exatamente do seguinte: a Marina, que é a personagem, está inspirada na minha filha mais velha, que na época tinha 3 aninhos, que é essa idade, né, que você falou, de ela não quer emprestar o brinquedo para o outro. Isso é completamente normal, a gente tem que naturalizar isso também, e, claro, conduzir da melhor forma, mas não de uma maneira forçosa, de uma maneira impositiva, mas uma maneira mesmo educativa, né? E aí o livro, eu falo que ele ajudou, muitos pais deram esse feedback, assim. Alguns vinham comprar o livro e falaram assim: eu tenho que dar esse livro para minha netinha, porque ela não consegue nem emprestar o brinquedo pro irmão.
irmãozinho. Aqui em casa, a gente quando faz a coisa para doar, ela tem muita dificuldade de desapegar dos brinquedos e tal, como que é isso? Então, muitos pais vinham com esses relatos, realmente. E o livro, ele ajuda nessa reflexão, né? Porque a criança, ao ler uma história infantil que não é dela, ela tende, né, a partir dos 4 aninhos, a se projetar nessa história. Então, ela se imagina dentro dessa história, sendo um dos personagens. Então, ela, querendo ou não, ela vai ter essa reflexão mesmo. Então, a história, ela começa assim, da Marina, a mãe dela trazendo para ela a importância da autorresponsabilidade, de cuidar do seu próprio ambiente. Não no sentido do egoísmo, assim, eu tô olhando só para dentro, só para minha casa, não tô olhando para outro, não é o contrário. Porque até você chegar nesse nível de você conseguir enxergar o outro lá fora, as mazelas sociais, etc., você, sabe aquela história... meu pai uma vez falou isso pra mim, gente, eu era adolescente, eu queria mudar o mundo, aquela coisa bem, sabe? E aí, o meu quarto uma bagunça. E ele virou pra mim e falou assim, que o Bill Gates, né, num discurso para universitários, falou isso. Não tente mudar o mundo antes de arrumar o seu quarto. Essa frase ficou pra minha vida, assim. Então, é mais ou menos isso. Então, a mãe dela traz essa reflexão da importância dela cuidar do ambiente dela, de organizar os brinquedos. Filho, olha, não é gostoso ter um seu quartinho aqui limpo, organizado, né? Você participar disso e tal. E aí, a Marina, ela vai percorrendo como se ela fosse colocando um pezinho à frente cada vez que a história vai desenrolando. Então, ela sai desse ambiente doméstico e aí ela vai, põe o pezinho na rua, começa a olhar para o entorno dela, para a comunidade dela, para o bairro dela, até lá no final ela se imaginar como um voluntário aí pelo mundo, né? Auxiliando em outras causas. Então, traz o sentido do voluntariado também, se unir a outros voluntários, porque existem problemas sociais que são complexos e a gente não vai conseguir resolver tudo. Então, traz um pouco isso, assim. Ela fala, mas como é que é, mamãe? A gente consegue resolver todos os problemas do mundo ou não? Então, a mãe contextualiza isso também, sabe? E aí, nesse sentido, assim, a gente não pode... forçar as crianças, assim, você tem que doar e pronto. Primeira coisa é você ser um exemplo, porque na hora que ela te vê tirando as coisas do seu armário, separando, e aí você pode chamar ela de, olha, mamãe tá aqui separando essas coisas que não me servem mais, mas que estão aqui em bom estado, que eu acho que pode servir para uma outra pessoa, vamos lá comigo entregar nesse lugar, né, vai ajudar muita gente. Então, às vezes, você começar, né, os pais, os educadores começarem por eles mesmos, né, aquela história que a criança é guiada pelo exemplo, e você vai criando esse movimento, e aí um dia você vai convidar ela, olha, vamos fazer isso com você também, com as suas coisinhas, com seus brinquedos, e aí, gente, acontece comigo lá em casa. Eu faço desapegos, principalmente nas férias, né? Porque na rotina do dia a dia é muito difícil eu conseguir fazer isso com elas, né? Então, eu aproveito as férias e a gente faz esse processo. E aí, é claro que elas vão lembrar de um brinquedo que tava lá no finalzinho do baú, que nem brinca mais, que nem lembrava mais. Mas, achei, não sei o quê. Então, a gente vai conduzindo um processo com muita naturalidade, com muita tranquilidade, com respeito e fazendo perguntas e fazendo elas refletirem, sabe? Então, já aconteceu uma vez que a escola da minha filha solicitou que eles levassem brinquedos para criança, e a escola fez todo um trabalho nesse sentido. Eu achei tão bonitinho, porque ela pegou, ela separou uma boneca, e aí a boneca, ela separou a roupinha da boneca, a mamadeirinha da boneca, ela foi separando todos os acessórios, assim, e era uma boneca assim que tava novíssima, tudo bonitinho, e foi uma coisa muito espontânea dela. Então, quer dizer, isso também de não ser um brinquedo estragado, um brinquedo, né? É simplesmente assim, o que é que você pode né, desapegar, doar para uma criança que vai ficar muito feliz com isso, por exemplo. E outra, Robson e Gi, de também não colocar a doação só sob um aspecto material. Claro que a criança ela precisa do concreto para entender algumas coisas, e às vezes esse recurso de doar o material é mais fácil, mais pedagógico.
Mas, assim, no livro fala sobre isso. E as escolas, né, ao adotarem um livro e trabalharem um livro, a gente conversava muito sobre isso. Gente, doar é o que é, né? Aí muitas davam esses exemplos super fofos, assim. Eu ajudei a minha avó a molhar as plantinhas dela. Olha que legal. Eu dei comidinha pro meu cachorro. Eu tava no sinal e minha mãe e meu pai, nós 3 juntos, a gente deu comida para uma pessoa que tava ali com fome. E aí eles vão entendendo que existem várias outras maneiras de ajudar, né? De ser voluntário, de doar, e não necessariamente só a doação material ou financeira, por exemplo, né? Ô, Nath, dentro disso, eu escutei uma vez uma frase incrível, que quem é generoso até para servir um copo d'água. Não coloca só um pouquinho de água, ele coloca a água cheia, ele oferece a água gelada, ele oferece a água bacana para aquela pessoa. Quem é generoso, ele dá um abraço, e dá um abraço com força, e dá um abraço para acolher. Então tem muito a ver com isso que você está falando também. Mas que é um aprendizado, né, Gi? Claro. Assim, eu converso muito isso com as crianças, sabe? Quando a gente vai para as rodas de conversa nas escolas, eu brinco, algumas perguntas que eu vou fazendo, né? Falo assim, olha, só adulto pode ser voluntário? Aí elas falam, não, aí elas aprenderam, não, as crianças também podem e tal. E outra, aí eu falo com eles, vocês sabiam que tem muito adulto que não sabe ser voluntário, que não sabe doar, e que às vezes vão ser vocês aí que estão aprendendo, tendo a oportunidade de aprender, que vão ensinar para esses adultos? Aí alguns até contam, meu pai não sabe. Né? Então vem essa coisa espontânea da criança. E é isso, gente, ninguém nasce sabendo fazer o bem, né? Por mais que às vezes a criança, ela nasce pura, mas ao longo da vida dela, a educação, os estímulos que ela foi recebendo, ela pode perder isso, né? E às vezes a gente precisa resgatar. Então, quando alguém me pergunta sobre a minha história com voluntariado, eu falo, gente, eu fui aprender a ser voluntária, eu já estava na faculdade. Eu não tive essa oportunidade enquanto criança, assim, de acompanhar meus pais em ações de voluntariado. Tem gente que conta, fala, não, desde pequenininha meus pais me levavam. Não, eu não tive essas referências, não. Foi uma coisa muito de um despertar particular meu, de uma busca minha. E aí, acho que papai do céu foi me colocando ali nos caminhos, vai filho, vai por aqui, vai por aqui. E eu fui conhecendo pessoas, entendendo, tendo experiências. E aí que eu despertei, já adulta, né? Então, as pessoas não nascem prontas, né? E muitas vezes precisa pegar na mão mesmo. E essa história de não ser só bens materiais é muito legal, porque hoje muitas pessoas precisam de um pouquinho de tempo, de um pouquinho de ser escutada, né? Tinha um projeto que eu acho muito legal nos Estados Unidos, se não me engano, com idosos que viviam em asilos e crianças em outros países que ficavam ouvindo eles, conversando com eles, né? Eles muitas vezes não tinham familiares, enquanto as crianças aprendiam o inglês e conversavam com eles. Era uma forma de voluntariado super legal. Sim, acho que eu cheguei a ver isso, né? Não envolve nada material. Exato. E para pessoas que não dependem de absolutamente nada material, têm uma vida financeira resolvida, mas que precisava de tempo, precisava de alguém para ouvi-los. Olha que legal isso. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Assim, as crianças compreenderem, né, que fazer o bem existe tantas possibilidades. Você acabou de falar, né? Assim, quem é generoso em todos os aspectos. E é isso, né? Só que eu acho que é uma lapidação mesmo, assim, de todos nós, diária. Né? Até quem trabalha com isso se pega em situações de egoísmo, né? É normal, somos seres humanos. Mas esse despertar que eu acho que é muito importante, assim, uma vez que você despertou, pelo menos você vai estar mais atento, né? Então, é essa busca desse olhar atento que a mãe da Marina e a Marina conversam, né?
de quando o carro em movimento e ela com os olhinhos lá na rua e vendo se ela encontrava alguém que ela podia ajudar, assim. Porque ela queria fazer mais, ela não queria fazer só dentro da casa dela. Então, é uma coisa muito bonita, né? Eu tenho relatos, assim, muito emocionantes nessa empreitada como escritora e interação com as crianças. Então, eu já estive em lugares, né, em colégios, classe A, mas eu já estive em ONGs, em projetos sociais, em lugares com muita vulnerabilidade social. E aí, quando você vê uma criança que às vezes teria tudo para não ser, por exemplo, para não fazer o bem, sabe aquela coisa da pureza da criança? Então, ela ainda assim consegue enxergar um mundo possível, assim, de bom, sabe? E ela ser protagonista nisso. Vou contar para vocês uma história rapidinho que me emocionou muito. Quando eu ia lançar o livro, eu estava com os livros no porta-malas. Ainda não tinha lançado. Tinha feito financiamento coletivo, tinha ido na gráfica, e aí tinha alguns livros no porta-malas. O evento ia acontecer assim, tipo, na outra semana. E aí eu fui num restaurante. E era assim, um ambiente bem de adulto, né? Então, basicamente, não tinha um brinquedo. Então, era assim, era adultos ali confraternizando e tudo. E eu tava com meu marido nesse dia. E aí, me chamou a atenção porque tinha uma criança só nesse lugar. E aí, eu olhei e falei, nossa, ela tá ali, assim, sem ter o que fazer, no meio desse ambiente aqui de adulto, não tá muito legal. Aí, eu falei, já sei, eu tenho um livro lá no porta-malas, vou pegar um livro pra ela. Que aí, ela vai ter, né, ficar aqui lendo um livro. E aí, dei pra ela o livro. De repente, eu vejo depois eu fui saber que era tia dela. Essa tia tava numa ação de justiça para ter a tutela, a guarda dela, né? E aí, depois eu fui saber a história, que eu vou contar pra vocês. Mas a tia tava emocionada. Aí, a tia veio me abraçar, me agradecer que eu tinha dado esse presente pra ela. Que a menina, ela tava muito feliz que a menina estava sendo alfabetizada. Então, ela falou assim, ela está exatamente aprendendo e eu né, um esforço muito grande junto com ela para ela aprender a ler. E eu tô aqui emocionada de vê-la lendo e muito entusiasmada com a leitura. E aí, no final do livro, ele tem, não sei se vocês viram, uma lista que a criança, depois de ler o livro, ela fala assim, e você, depois de ler o livro, está inspirada? Quais são as ações que você pode promover, né? Para fazer o bem. E aí ela vinha assim, tive uma ideia. Aí ela vinha me contar a ideia. Aí, eu vou fazer isso. Tive uma outra ideia. Aí ela foi até preencher a listinha dela lá, sabe? E aí, achei aquela criança, ela era super falante, super alegre, me abraçou, tinha umas bochechinhas rosadas, assim, uns cachinhos, muito gracinha a menininha. Aí depois eu fui saber a história dela. A tia falou, eu vim dos Estados Unidos, vim pra cá pra interceder por ela. Ela tá numa situação de extrema vulnerabilidade social, né? Ela sofreu abusos, a mãe dela é usuária de droga, a avó não sei o que lá, e aí foi contando todo o contexto da menina. E aí ela, aquela pureza e tentando enxergar o mundo, e ela protagonista, fazendo bem, sabe? Aí aquilo me tocou, aí eu fui, antes de lançar o livro, chorei, né? Tava emocionada com isso tudo, eu falei assim, é isso aí, sabe? Eu vou espalhar esse livro onde me chamarem, onde me convidarem, eu tô indo, porque as crianças precisam mesmo, assim, sabe? De ter um recurso desse para fomentar isso nelas, assim, sabe? E aí, desde então, eu falo que é a minha missão mesmo, é a minha segunda missão. A minha primeira é cuidar das minhas filhotas, né, como mãe, mas depois dessas crianças, assim, sabe? Então, é muito bonito perceber, assim, que uma criança, independente da classe social, da condição dela, ela é uma pessoa que quer fazer o bem e que tem ideias para isso, e a gente pode aprender muito com elas. Bem dentro disso, Nath, olha só, o livro é para criança, né? Mas todo adulto deveria ler. Exatamente. Você concorda comigo? Demais. Inclusive, o Ziraldo, que faleceu, né, recentemente, nosso grande
escritor e ilustrador brasileiro, que gente, vou contar, olha o meu orgulho. Eu sou prima, como é que é? Prima de 4º grau. O Ziraldo é da família do meu avô, sabe? Primo do meu avô. Ah, que legal. E aí, outro dia eu escutei uma entrevista dele falando isso. Eu já escutei outros escritores falando a mesma coisa e eu concordo plenamente. Quando alguém me pergunta assim, o seu livro é para que idade? Eu falei, é para todo mundo. A criança pequenininha que não sabe ler, ela vai ver aquelas ilustrações coloridas, lindas, e vai ficar encantada, e a gente conta para ela ali do nosso jeito. E a criança que é maiorzinha já vai, né, tem uma outra interpretação. E os adultos, o que eu tive de relatos, assim, de adultos, nossa, esse livro é lindo, que bacana, me tocou muito. Então, os meus livros, né, as minhas histórias que eu escrevo, elas têm muito esse sentido pro adulto também. Tem uns recadinhos ali que os adultos vão entender, sabe? Que a gente tá querendo trazer essa mensagem também. Então, livro infantil, gente, todo mundo tem que ler, de verdade, porque isso conecta com o nosso aspecto criativo, isso nos conecta com a nossa criança interior, com a nossa criatividade, com a nossa alegria, e nos resgata também esses valores, enfim. É para todo mundo, super recomendo, e não só o meu, mas leiam livros infantis. Na minha cabeceira, cheio de livro infantil, que as meninas chegam da escola lá com, às vezes, livro que a escola manda daquela semana. Aí eu fico, que é esse? Deixa a mamãe ver. Aí eu já, esse autor aqui é muito importante. Aí falo para elas sobre o autor também, para elas também entenderem, né, que aquela história teve uma pessoa que escreveu, que ilustrou, e aí eu trazer essa figura também inspiradora do autor, né? E é isso, gente. Então, leiam livros infantis. E a diferença, qual é a maior diferença que você vê depois desse contato dos adultos e das crianças com seu livro no fazer o bem? Como que você vê? Você falou que eles dão retorno. Eu adorei o seu livro. As crianças você já relatou bastante como que elas fazem. E os adultos? Olha, eu tenho a sensação, né, pelos relatos, pelos contatos que eu recebi, que esse livro é uma sacudidinha, assim, nos adultos. Porque, igual a gente estava conversando aqui, o tempo hoje é um recurso tão escasso e que, por mais que às vezes você seja uma pessoa, né, bacana e talvez com esse coração solidário, às vezes, dependendo da rotina, da sua vida que você leva, você tá num piloto automático que você para de ter esse olhar atento e de praticar, né, ações de voluntariado, ações de doação. Então, é como se fosse isso, assim, o livro infantil, ele tem esse poder de tocar no coração, na nossa essência. E como ele traz esse tema, então o adulto, ele fala assim, nossa, eu acho que eu precisava ler isso para eu, junto com meu filho, porque ele me trouxe isso, me demandou. Então, muitas crianças, alguns livros foram vendidos assim, diretamente para o pai, para as famílias, né, que ficaram sabendo do livro e entraram em contato para comprar para a criança, mas outro foi o movimento contrário. A escola pediu, então a criança demandou aquilo e trouxe o pai e a mãe para conversa, né? A família para conversa. Então, tem crianças que me relataram que eles... E aí eu tenho um adesivinho com o nome do livro, né? Como posso fazer bem. Aí algumas escolas eu colava o adesivinho nelas assim e falava assim, isso aqui é para vocês lembrarem, quando chegar em casa, fazer uma roda de conversa com os pais, com a família, com a avó, com o vô, com todo mundo que vocês puderem. Que bacana. Bota a família para conversar sobre isso. Então, as crianças estimulavam, sabe? Muito bacana. Então, é isso, assim, era como se fosse um resgate, de uma reflexão, assim, de parar esse piloto automático e falar, peraí, deixa eu pensar junto com meu filho aqui, meu neto, enfim, o que a gente pode fazer juntos, né? Que bacana isso. Natália, você traz um conceito no seu livro que diz o seguinte, voluntário é aquela pessoa, que é a explicação que a mãe da Marina dá a ela, voluntário é aquela pessoa que se dedica um tempo para fazer o bem sem esperar recompensa ou elogio. Hoje a gente vive numa
num contexto, numa sociedade da superexposição. Sim. As redes sociais, o tempo todo em busca de recompensa, né? Como o povo das redes sociais brinca, né? Os biscoitinhos, né? E como que você pensa nisso? E como apresentar aos nossos filhos essa cultura do voluntariado, essa cultura do fazer o bem, dissociado dessa exposição, desse, olha só, estou ajudando aqui e tal. E se é necessário, assim, né? Não é um mal nenhum. Mas como que isso, na sua cabeça, e como evitar que as crianças façam bem com esse objetivo de mostrar, ou de... que isso, de alguma forma, fragiliza o ajudado, né? Aquele a quem a gente ajuda. Isso também é uma excelente pergunta, né? E que tem vários pontos de vista, assim, cada um tem, né, o seu ponto de vista. E, bom, eu trabalho com captação de recursos também e comunicação, né? Comunicação de causas. Então, eu seria até, assim, muito contraditória se eu dissesse que a gente não tem que dar visibilidade a essas ações. No mundo dos adultos, eu acho necessário, no sentido, assim, com, claro, muito respeito e muita... ontem, olha, para vocês verem, eu trabalho numa organização social de Belo Horizonte, né, como assessora de comunicação, e a gente estava conversando com um especialista desses de anúncios digitais. E a gente fazendo um estudo de quais são os tipos de anúncios que dão certo na internet dessas grandes organizações, tipo Médicos Sem Fronteiras, Unicef e tal. Qual que era a linha editorial? E aí a gente estava, né, conversando, nossa, geralmente são anúncios chocantes, né, e muito apelativos. E aí eu me posicionei e falei, olha, particularmente eu não gosto desse tipo de linguagem. Mas, e aí você fica nessa linha tênue, né? O que mobiliza, o que sensibiliza as pessoas. Às vezes é preciso sacudir mesmo as pessoas, né? Mas eu sou dessa linha de precisamos dar visibilidade às causas, precisamos fomentar a cultura de doação. E como que a gente faz isso? Falando sobre isso. E não vejo o problema de você falar que você fez... eu ajudo tal instituição, eu abraço tal causa. Se você faz isso de verdade, de maneira genuína, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que falar sobre isso mesmo, né? Então, eu não, né, quando é uma propaganda enganosa, a gente tem que... Isso não é sustentável, inclusive. Sim. A gente percebe e não é legal, obviamente. Agora, quando a gente vai falar da criança, né? Aí eu já acho realmente que, né? Assim, inclusive, existe leis que protegem as crianças. Então, eu acho que quanto menos exposição, melhor. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma ação de voluntariado com as minhas filhas, eu vou fazer essa ação e talvez, se eu for comentar que eu fiz isso... Eu não vou trazer para esse campo de mostrar as minhas filhas entregando para uma outra criança carente e expondo essa situação, expondo ambas, né? Não faria nesse sentido. Talvez eu só comunicaria, hoje por aqui recolhemos alguns brinquedos e vamos levar no lugar tal. Talvez uma coisa mais assim. Então, quando se trata de crianças, a gente tem que ter um excesso mesmo de zelo, de cuidado, de respeito, para não ter essa exposição. Agora, no mundo dos adultos, acho que é isso. A gente tem que fomentar a cultura de doação, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que estimular as outras pessoas a fazerem. Ontem, por exemplo, eu recebi um empresário, né, que foi lá visitar, ele foi levar a doação, levou o filho dele. E a gente estava conversando sobre isso, assim. Eu falei, olha, as empresas, eu sou dessa opinião de que quando a empresa faz essas ações de responsabilidade social, se elas fazem com responsabilidade social de verdade, a gente tem que comunicar, gente. Tem que colocar esse empresariado para ajudar, sabe? Criar cultura, né? Criar cultura. Então, é isso. Eu acho que não é não fazer, é o como você faz isso, né? Se é de verdade, você vai fazer isso de uma maneira também cuidadosa, né? Cautelosa e inspiradora, né? Principalmente. Hoje em dia também, Nath, tem um pouco de inversão dos valores que a gente vê. A gente vê que as crianças são os reis da casa, né? Eu tenho
um amigo querido que ele fala assim, quando eu era criança, a coxa do frango era do meu pai. E hoje em dia é sempre da criança, o que ela quer comer, né? Elas são consideradas os reis, a família gira muito em torno da criança, e isso, em vez de alimentar uma cultura de doação, de partilha, vai aumentando talvez um egoísmo, uma outra modalidade diferente, né? E como que você vê que a gente pode desenvolver esse sentimento de voluntariado, de doação, nessa inversão, nessa criação que está tão nesse diferente? Contexto, né? Isso. A gente fala muito de disciplina positiva, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que a disciplina positiva é uma, digamos, uma modalidade, né, de criação, de educação de crianças, que ela parte muito do equilíbrio mesmo, assim, no sentido de, antigamente, por outro lado, né, eu falo até de anos lá atrás mesmo, né, a criança não era considerada em aspecto nenhum, né, ela era invisível, né, quem era ela para ter opinião a respeito das coisas, né? Então, isso também não era positivo, né? Então, vários adultos aí estão super traumatizados também porque tiveram uma educação muito opressora e a criança não tinha voz, não tinha vez, né? E a disciplina positiva, ela traz muito essa de considerar essa voz, né? Essa criança que é importante nesse contexto, mas não é confundido às vezes, porque a gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo, né? Eu acho que nós estamos nessa... ora a gente se vê autoritário, ora a gente se vê às vezes deixando para lá, né? Sem uma conduta adequada. Então não é nem autoritarismo e nem também essa frouxidão, não é isso. É conduzir a criança respeitando os sentimentos dela, mas também, ao mesmo tempo, com essa autoridade positiva, né? E eu acho que é nesse aspecto que entra até o ensinamento desses valores, não só solidariedade e o próprio voluntariado, mas assim, né, a empatia, o respeito às diferenças. Quando me perguntam, por exemplo, como que eu posso ensinar o voluntariado para criança? Uhum. Eu falo, gente, vamos dar um passo lá atrás. A criança, por exemplo, que no futuro ela vai ser um voluntário atuante, consciente, etc. Desde pequeno, ela estava num ambiente que tenha respeito às diferenças. Se ela não convive com o diferente e se ela não aprende a entender, né, essas diferenças e a respeitar essas diferenças, muito difícil. Se ela é uma criança que não tem convívio com a natureza, ela não sabe brincar lá fora, na pracinha, no parquinho, lá fora, como é que ela vai respeitar essa natureza? Como é que ela vai ser, por exemplo, um ativista aí, uma pessoa atuante nas causas ambientais? Então, é um passo lá atrás, sabe? É uma construção. Antes da gente falar o que ela tem que fazer ou como ela vai fazer, a gente tem que propiciar nessas vivências enriquecedoras aí na formação dela. Então, o máximo possível de repertório cultural, o máximo possível de... né, que isso que a gente está falando de conviver com as diferenças, né? De entender que as pessoas... Então, hoje as escolas estão trabalhando muito nessa linha, né? Tem a Base Curricular Comum, né? A BNCC, que fomenta, né? Que coloca lá como uma parte importante da formação da criança esses valores. Então, eu, inclusive, né? Quando eu avalio uma escola, eu vou muito para essa linha. Essa escola é excelente, tá lá no top 10 do Enem, não, sabe? Para mim, a escola trabalha valores com as crianças. Se sim, maravilhoso, porque as crianças estão precisando disso, né, gente? E o exemplo, né, Nath, assim, o exemplo. Não tem como o seu filho gostar de teatro se você não vai ao teatro. Exato. Não tem como ele gostar de esporte se você não pratica esporte. Se você não leva, né, se você não proporciona essas vivências, né? Então, acho que o exemplo como você falou, estamos aprendendo, né? A gente saiu de uma geração com conceitos muito rígidos, né? Como a Gislane falou,
onde a criança tinha pouca visibilidade dentro da casa, quase nenhuma palavra dentro da casa, para um momento onde a gente quer muito que os nossos filhos sejam ouvidos, eles acabam se tornando centros de atenções. Sim. Então, realmente tem Acho que que ter a gente esse está nesse equilíbrio. meio do caminho, né? Um Isso. dia a gente chega, talvez, nesse ideal de educação. A gente tem muito que aprender. E conduzir é muito difícil mesmo, né? Assim, outro dia até, entrando em outro mérito aí da psicologia, a gente falou assim, olha, se possível, antes de ter um filho, faça terapia e cure os seus traumas, né? Porque a gente acaba também levando isso muito, né? As nossas vivências que a gente teve, os nossos traumas, às vezes, para a criação dos filhos, e cometemos esses erros, né? Somos humanos mesmos, mas a informação tá aí, os recursos estão aí, né? Teve uma vez, gente, que isso também me marcou muito. Eu estava numa escola particular aqui de Belo Horizonte, e dessa vez, geralmente eu já fui em escolas tanto para conversar com os piquititos, e aí eu levava a bonequinha a Marina, e era muito mais, ela tem os cachinhos, deixava os meninos pôr a mão no cachinho dela, aí conduzia de um outro jeito. Aí tinha os maiorzinhos, e dessa vez foram uma turminha assim, quase de pré-adolescentes, né, meninos ali de 9, 10 anos, então era uma turma diferente até então do que eu tinha trabalhado. E aí um deles, eu achei ele muito corajoso, porque o auditório estava lotado, imagina essa idade, né? Que eles têm essas coisas de apagar a mico e tal. E o menininho levantou a mão no meio eram 4 salas, eu acho, no auditório. E ele falou assim, Natália, você não acha que esse seu livro deveria estar em todas as escolas? E aí ele emendou, ele falou assim, sabe por quê? Porque aquelas crianças que não têm oportunidade de aprender isso em casa, pelo menos na escola elas iam aprender. Eu achei isso tão bonitinho, né? A reflexão dele, a preocupação, inclusive, falou assim, não, esse seu livro tem que estar em todos os lugares, porque tem criança que não aprende isso em casa, mas pelo menos ela tem a escola para aprender, né? Então, é isso, né? Onde for possível, né, nesses espaços de formação da criança e nas próprias famílias, eu desejo muito, né, que esse livro esteja e que seja uma inspiração mesmo. Não, que legal essa história, Natália, e então fica aí a dica, né, para todos os diretores, professores, coordenadores das escolas, para adotarem o livro Como Fazer o Bem, né? Vamos espalhar, multiplicar essa ideia do garotinho lá, né, que teve a coragem de se manifestar. Natália, o IDES, o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, ele todo ano faz uma pesquisa, que é a Doação Brasil, e em 2022, se não me engano, ou 23, não me recordo, ele traça o perfil do doador brasileiro como mulheres acima dos 40 anos, e com formação, com uma graduação. Como que é possível, né? Eu acho que o seu livro é uma iniciativa nesse sentido, de ampliar esse universo de doadores. Sim, faz muito sentido essa pesquisa, porque até no universo aqui, num recorte, digamos, né, das instituições que eu já trabalhei, que eu tenho interação, esses números são reais. Quando a gente busca no sistema quais dos voluntários ativos, 60% mulheres, doadores, gira sempre em torno desse número aí, 60%, 70% são mulheres. Bem, né, eu nesse aspecto eu não sou pesquisadora para falar por quê, né, até para comentar de como foi feita essa pesquisa, né, enfim. Mas, enquanto mulher, né, eu acho que eu posso dizer que a sensibilidade das mulheres, né, esse olhar atento, às vezes maternal também que a gente tem, né, pode talvez conduzir para isso. Mas a doação e a responsabilidade, né, cidadã, ela é para todos, né, gente? Então,
que sejamos, né, essa sementinha aí plantando nos meninos e meninas, né, em todas as idades, em todas as classes sociais, né, que seja realmente fomentado, né, para que todos participem. Enfim, e os meninos, geralmente, quando eu estou nesse ambiente de interação com as crianças, eles se manifestam muito, assim, são muito participativos, têm grandes ideias também e contam exemplos. Então, assim, nesse universo da criança não tem nenhuma diferenciação. Eles participam igualmente, sabe? Não é uma coisa, um assunto de menina, né? Não, é bem democrático, todos eles participam. É uma coisa pra gente estudar. Bom, infelizmente. Pois é, se a gente tivesse com uma plateia aqui, certamente era a hora de todo mundo. Que é esse momento que a gente vai se despedindo. Uma conversa extremamente inspiradora. Fiquei muito feliz de recebê-la. Mas eu quero, antes disso, aproveitar para que você fale um pouquinho do livro. Quais os canais para compra e um pouquinho dos seus canais de contato, sua página. Fica à vontade. Sim. Gente, muito obrigada. Como eu disse ali em algum momento, onde me convidarem para falar sobre isso, eu vou. Porque é um assunto muito importante, muito relevante. E acredito que ele deva ocupar todos os espaços possíveis mesmo. Então, obrigada por mais esse espaço. Que esse programa inspire aí tantas pessoas também. Bom, o livro, eu tenho um site que é o comopostofazerobem.com.br e por esse site, inclusive, tem lá os meus contatos. Tenho o meu Instagram, que é o @Natália com TH Simões, Natália Simões. E esse livro, como foi o meu primeiro filho livro, eu fiz muita questão de cuidar de todo o processo né, assim, absolutamente tudo. Desde procurar a ilustradora, a editora, participar ativamente da edição, a gráfica que imprimir, escolher o papel, acompanhar a impressão, realizar o evento de lançamento, a divulgação dele e a comercialização. Então, eu faço do A até o Z mesmo. Tudo é com a Natália. Então, tudo é com a Natália. Então, porque eu acho que é tão gostoso, tão gratificante para o autor. Por exemplo, eu poderia colocar em vários sites à venda e simplesmente terceirizar. Eu acho que hoje, nos próximos livros, eu farei isso, inclusive. Mas eu acho que nesse primeiro livro, eu queria ter essa experiência de um contato muito direto com o meu leitor, com as pessoas que adquirem o livro. Então, às vezes, tem muito isso. A pessoa, uma professora lá de Florianópolis, do Rio Grande do Sul, de não sei onde, do Maranhão, achou meu livro na internet, aí viu o site, entrou em contato pelo meu WhatsApp e falou: eu queria trabalhar esse livro aqui na minha escola, né? Você pode me mandar? Eu faço a dedicatória à mão para ela, envio. Legal. Então, é esse carinho que eu tenho. Então, para adquirir é comigo mesmo, entra em contato no site, no meu Instagram, que eu faço esse envio, se for fora de Belo Horizonte, pelos correios, se for em BH, dependendo, né? Às vezes esses aplicativos aí de entrega fica super baratinho e a gente faz assim. Que legal. Bom, reforçando, tá, gente? Não deixem de comprar, de compartilhar, de divulgar. Você, pai, mãe, professor, diretor de escola, é muito importante a gente criar essa cultura da solidariedade, do voluntariado, de mudança, de transformação. E eu vou repetir aqui, comofazerobem.com.br e @Natália com TH Simões, @Natália com TH Simões, tá? É o Instagram da Natália e é uma delícia de livro, eu recomendo muito. Eu vou pedir a dedicatória para minha filha. E quero novamente agradecer a Gislane, a participação carinhosa da Gislane, e a todos vocês que nos acompanharam nesse outro episódio de Territórios Sociais. E eu convido a todos vocês novamente para curtir a nossa página e participar desse grande movimento de mudança. Muito obrigado. Territórios Sociais. Territórios Sociais.
Territórios Sociais.